Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia tempo que eu e a Luísa trabalhávamos juntas naquela empresa. Pelo menos uns 3 anos. Mais do que simplesmente colegas, éramos amigas. De uma dormir na casa da outra, de vez em quando. A mãe dela, por exemplo, me adorava. E a minha mãe também gostava muito da Luísa. E tudo ficou melhor quando ela se mudou com a família ali para o nosso bairro. O dono da casa onde eles moravam tinha pedido o imóvel e eu acabei indicando essa casa que ficava perto da nossa. E que bom que deu tudo certo. A gente ia e voltava do serviço todo dia juntas. Estávamos sempre uma com a outra, final de semana. Isso acabou nos aproximando ainda mais. Até que um dia, tempos depois, ela veio me contar uma coisa que me deixou surpresa. Primeiro fez aquela pergunta: então, Marli, me diga uma coisa, por acaso você conhece algum Jair? Ele falou que conhece você, que vocês até já estudaram juntos. Bom, se for quem eu estou imaginando, conheço. Mas por quê? Sabe o que é? Nem te conto, mas ontem a gente ficou. Aliás, já fazia um tempinho que a gente andava trocando mensagens. Aí ontem rolou, né? Sério? Mas desde quando que vocês andam trocando mensagem? Por que você não me contou antes? Aliás, se conheceram como? Eu fui emendando uma pergunta atrás da outra, sem dar tempo de ela responder. Tudo porque aquilo realmente me pegou de surpresa. Era algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. O fato é que, mais do que simplesmente nos conhecermos, eu e o Jair já tínhamos sido namorados nos tempos de escola. Ficamos juntos durante 1 ano e pouco, e na época eu gostava muito dele, era apaixonada. Isso já fazia tempo, mas convenhamos, né? Muita coincidência ela acabar conhecendo justamente um ex-namorado meu. E mais do que conhecer, pelo modo como falava dele, parecia até que estava encantada. Seus olhos brilhavam só de pronunciar o nome do Jair. Segundo ela me contou, os dois haviam se conhecido através do seu irmão. Os irmãos, ou por outra, eles tinham ficado amigos e o Jair andava frequentando a casa, né? Do irmão dela e naturalmente dela também. Olha, eu achei melhor não comentar nada com ela sobre o fato de já termos sido namorados. Ela estava tão empolgada, falava dele com tanto entusiasmo, que eu não queria quebrar o encanto. Quer dizer, isso se realmente fosse o mesmo Jair, porque bem que podia ser outro. Se bem que, convenhamos, né? Só devia ser o mesmo. Até porque a gente tinha estudado junto. E ele tinha dito para ela exatamente isso, embora, pelo que me pareceu, não tivesse contado do nosso namoro. Com certeza era dele que ela estava falando. Resumindo, eles realmente começaram a namorar. Lembro da primeira vez que eu vi os dois juntos. Ficou um clima assim tão esquisito, pelo menos para mim. Eu não soube nem como me comportar. Eu tinha ido à casa dela pra gente conversar e os dois estavam lá. Foi ela que me deu a notícia. Bom, nem vou apresentar vocês dois, né? Porque você já se conhece. Marli, agora é oficial. A gente tá namorando. Puxa, que bacana. Felicidade pra vocês. Sabe, naquela hora, não sei explicar, mas além de não saber direito como me comportar, também senti uma coisa esquisita. Não era ciúme, não era despeito, não era nem inveja, mas me senti mal, me bateu uma sensação assim estranha. Quando que eu podia imaginar que a minha melhor amiga fosse começar a namorar justamente um ex-namorado meu? De certo modo, fiquei meio triste porque, sei lá, acabei perdendo a amiga, né? Porque ela passou a não me dar a mesma atenção. Pelo menos final de semana, já que estava o tempo todo junto com ele. Aliás, eu até aproveitei uma oportunidade e pedi que ele não comentasse nada com ela,
sobre o que tinha havido entre nós quando éramos mais jovens. Aquele nosso namorico. Porque não queria que, sei lá, isso acabasse atrapalhando de algum modo a nossa amizade. Vai que ela não gostasse, né? Aliás, quando contei em casa, com a minha mãe, ela também se mostrou preocupada. Cuidado, hein, Marli? Não vá deixar que isso prejudique a tua amizade com ela. Olha, no que dependesse de mim, isso não ia acontecer jamais. O problema foi que essa reaproximação com o Jair começou a mexer comigo, a me deixar confusa. A gente tinha se afastado e até deixado de se ver fazia muito tempo. Nem sabia, aliás, que ele continuava morando ali no bairro e que desde que ele e a Luísa começaram a namorar, volta e meia acontecia de ficarmos próximos. Às vezes, por exemplo, ele ia buscá-la de carro na saída do serviço e eu acabava pegando uma carona com eles. Ou então me chamavam para sair junto, final de semana. E essa proximidade começou a mexer comigo. Não posso negar. Era inevitável ficar lembrando do passado, das coisas que a gente fazia, dos lugares que costumávamos frequentar. Até que numa dessas vezes, eu tinha pegado carona com eles. Vi que ele olhou para mim assim, mas olhou de um jeito pelo retrovisor que parecia até que queria me comer com os olhos. Eu fiquei todo embaraçado e juro, não entendi o motivo daquele olhar. Lá atrás, no tempo em que a gente era namorado, eu era apaixonada por ele e não sei mais, a impressão que dava era de que aquele sentimento estava pouco a pouco voltando. E convenhamos, isso não podia acontecer. Numa sexta-feira, saímos do trabalho, nós duas, e ele estava esperando pela Luísa ali na frente. Nesse dia, eu recusei a carona. Falei que tinha coisas para resolver no centro, enfim, fui embora de ônibus mesmo. E desde esse dia, passei a evitar qualquer tipo de contato. De vez em quando, me chamavam para sair com eles. E às vezes eu até ia, mas passei a recusar qualquer tipo de convite. Eu não podia ficar alimentando uma recaída, por exemplo. Porque não tinha nada a ver. Precisava deixar de vê-lo. Do contrário, aquele sentimento do passado, eu senti o perigo de ele voltar com força total. Sempre que a Luísa me chamava para fazer algum programa com os dois, eu falava exatamente a mesma coisa. Ah, melhor não, Lu. Vão vocês. Não quero atrapalhar. Que isso, amiga? Isso não atrapalha. Era melhor não arriscar. Olha, eu acho que o próprio Jair percebeu que eu o estava evitando. Sabe Deus que tipo de conclusões ele andou tirando. Só sei que tempos depois, eu ali em casa, na minha, eis que recebo uma ligação dele. Até estranhei. Não sabia que ele tinha o meu número. Ou eu, pelo menos, não tinha passado. Naturalmente, que, enfim, só fui descobrir que era ele depois de ouvir a sua voz. Oi, Marli, tudo bom? É o Jair. Escuta, você está muito ocupada? Será que a gente não podia conversar um pouco? Conversar? Mas conversar sobre o que, Jair? Acontece alguma coisa? Não. Mas eu não queria falar isso com você por telefone. Tem como a gente marcar de se ver em algum lugar? Puxa vida, Jair, não sei. Acho melhor não, viu? Ele insistiu, chegou a pedir por favor, falou que era importante, até que no fim acabei concordando. Quando nos encontramos, dava para sentir aquela tensão no ar. E quando perguntei o que ele tanto queria falar comigo, ele me veio com a maior cara de pau. Ah, não é nada demais, é que eu queria te ver um pouco. Me ver? Mas que conversa, Jair? Então, eu posso te fazer uma pergunta? É impressão minha? Ou você nos últimos tempos anda me evitando, fugindo de mim? Claro que não. Que ideia. Por que eu faria isso? Não sei, né?
De repente você também está sentindo a mesma coisa que eu? Eu falo isso porque de uns tempos pra cá, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu ando pensando tanto em você, Marli. Do nada, assim, me vem à cabeça aquelas lembranças do passado, né? De quando a gente namorava. Tempinho bom aquele, né? Me diga, você não sente saudade? Escuta, Jair, você me chamou aqui para falar isso? A Luísa sabe que você... Não vamos falar da Luísa, Marli. Puxa vida, eu te chamei aqui porque queria te ver. Tava com saudade. Porque ando sentindo essas coisas aí que eu não sei explicar. Jair, por favor, vamos esquecer, tá bom? Eu já tô tentando me afastar justamente para não acontecer nada de errado entre nós. Não quero me arrepender depois, você entende? Ah, mas então, eu sabia. Mas eu sabia. Você confessa que também tá sentindo alguma coisa por mim. Escuta, o que você faria se eu te pedisse um beijo? Mas que beijo, Jair? Ficou louco? Você agora tá namorando a Luísa. Ela é minha amiga. Aliás, se era só isso, eu já tô indo, tá? Falei aquilo, lhe dei as costas e saí caminhando. Ele ainda me chamou, foi atrás, mas não tinha como. Apesar de estar confusa, eu não podia me deixar levar. Não queria fazer nada de errado pelas costas da minha amiga. Eu jamais me perdoaria se fizesse isso, principalmente se ela ficasse sabendo. Sabe, porque amizade pra mim sempre foi coisa muito séria. Não queria jamais perder a amizade dela. Só que depois dessa conversa, as coisas ficaram ainda mais delicadas. Porque agora eu sabia que ele também andava confuso. Sabe, lembrando de mim, lembrando do nosso passado. E o pior é que ele não parava de mandar mensagem. Um dia chegou a dizer que bastava uma palavra minha para ele terminar tudo com a Luísa para voltarmos a ficar juntos. Eu pedia para ele parar de fazer aquilo. Quando ele ia buscar a Luísa na saída do serviço, quando a gente se olhava, me dava até um nó na garganta. E para complicar, a Luísa, que não é boba, deve ter sentido alguma coisa no ar. Até porque um dia ela me perguntou: escuta, Marli, você e o Jair, por que vocês andam se tratando assim, desse jeito estranho? Por acaso tá rolando alguma coisa que eu não sei? Olha, eu cheguei a engasgar. Porque apesar de tudo, não imaginei que ela fosse me perguntar algo assim do tipo. E muito menos assim, dessa forma tão direta. Mesmo assim, desconversei, falei que não tinha nada a ver, que era só uma impressão dela, mas ela continuou me olhando de um jeito assim meio suspeito. Aliás, eu senti até que ela mudou um pouco comigo. Passou a me tratar de um modo mais distante. Naquela mesma semana, 3 dias depois, notei que a foto do seu perfil tinha sumido. Lhe mandei uma mensagem, só que a mensagem não chegou. Ficou apenas aquele risquinho. Claro que eu estranhei. Aí liguei para ela e, para minha surpresa, o seu celular estava desligado, não completava a ligação. E como se fosse pouco, no dia seguinte, ela não apareceu no trabalho. Aliás, a gente sempre se encontrava no ponto de manhã, no mesmo horário. E o ônibus passou e ela ainda não tinha chegado. Já estranhei naquele momento. Sabe, fiquei preocupada. Até que perto do meio-dia, recebi uma mensagem do Jair. Oi, Marli. Eu andei conversando com a Luísa ontem e não fique brava, viu? Mas eu acabei contando tudo sobre a gente. Tudo sobre a gente? Mas como assim? Ué, que a gente já foi namorado. Meu Deus do céu. Eu pensei no mesmo instante. Por isso que ela desligou o celular. Por isso que ela não tinha ido trabalhar. Pelo amor de Deus, Jair, por que você fez isso? Em vez de responder, ele falou outra coisa que me deixou ainda mais atordoada.
Eu abri o jogo com ela, Marli. Falei que continuo apaixonado por você. Você o quê? Você tá louco? Você não pode fazer isso. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, ele não podia ter tomado essa atitude. Muito menos antes de conversar comigo. Agora eu entendia tudo. Telefone desligado. Sabe, na rede social também. É claro. Ela não foi trabalhar, inclusive. Tentei falar com ela um monte. Aliás, depois eu descobri que, na verdade, ela não tinha desligado o aparelho coisa nenhuma. Tinha, na verdade, me bloqueado. Meu Deus. Por que ele tinha feito isso sem conversar comigo? Sabe, ele praticamente falou por nós dois, quando na verdade estava falando só por ele. Eu não tinha feito nada de errado. O Jair até tinha me procurado, se declarou, mas eu me segurei. Passei na casa da Luísa à noite, depois do serviço. Até porque a gente precisava conversar. Ela me recebeu muito mal. O que você quer? Sabe, sei lá, o que eu quero? Eu queria conversar. Pensei que você fosse minha amiga, Maria. Mas, Luísa, quem falou que eu não sou? Se fosse, não teria mentido pra mim. Por que você nunca falou que você e o Jair já tinham namorado? Hein? Vocês me fizeram de boba, sabia? Aliás, ele me contou também que vocês conversaram e que assumiram um pro outro o que ainda sentem. Tá? Muito bonitinho, parece novela. Até isso você escondeu de mim. E agora vem me dizer que é minha amiga? Mas não aconteceu nada entre nós, Luiz, eu juro. Que jura? Precisa jurar nada. Você acha que eu vou acreditar? Aliás, não quero explicação nenhuma, viu? Me deixa sozinho, por favor, vai embora. Ela me recebeu muito mal. Não quis nem ouvir o que eu tinha para falar. E o fato é que desde aquele dia, ela virou a cara para mim e nunca mais a gente se conversou. Como se eu tivesse traído a nossa amizade. Meu Deus, eu não tinha feito nada de errado. Tudo bem, não tinha contado certas coisas, mas tudo na boa intenção. Primeiro, para não acabar com aquele entusiasmo que ela demonstrou desde o primeiro instante. E depois, por motivos óbvios. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para não atrapalhar o namoro deles. Mas não foi possível. E no fim, no ímpeto de fazer a coisa certa, acabei trocando os pés pelas mãos e fazendo tudo errado. Depois conversei também com o Jair. E no começo, até tentei fazer jogo duro. Olha, eu não nego que ainda sinto alguma coisa por você, Jair. Só que sei lá, talvez não seja o melhor momento pra gente. Vá tratar da tua vida, sabe? Me deixa aqui no meu canto. Ele nem me deixou completar a frase. Simplesmente veio assim pro meu lado e sem a minha permissão, mas eu seria uma mentirosa se dissesse que não queria, colou sua boca na minha. E aquele beijo simplesmente virou a minha cabeça. Não consegui pensar em mais nada. Acabei me deixando levar por aquele sentimento que estava me consumindo cada dia mais. Ficamos juntos e como a Luísa continuava me tratando com aquele pouco caso, como se eu fosse sua maior inimiga, acabei jogando tudo pro alto e aceitei reatar o meu namoro com o Jair. Sabe, apesar de tudo, eu nunca consegui me sentir feliz com a situação. Por um lado, estava feliz por não ter de negar mais a mim mesma que ainda gostava dele e por estar com ele outra vez. Só que por outro lado, sabe, perdurou aquele aperto no peito. Porque eu sabia que estava sendo feliz por um lado, mas por outro, tinha, sabe, tornado minha inimiga aquela que era até então a minha melhor amiga.
Nunca fiz nada pelas costas dela. Pelo contrário, evitei a todo custo não me intrometer no namoro dos dois. Nunca fui atrás dele, pelo contrário, ele que veio atrás de mim. E mesmo assim, ele vindo atrás de mim, nunca aconteceu nada entre nós enquanto ele estava namorando com ela. Só que no fim não adiantou nada, né? No fim, ela acabou pensando que a gente estava junto, que eu estava mentindo, e simplesmente terminou o namoro com ele. E sabe, repito, tô metade feliz e metade infeliz. Porque é uma felicidade incompleta. Várias vezes tentei conversar com ela de novo, tanto ali na sua casa, como lá na empresa, mas, sabe, ela não quer assunto, ela fala sempre a mesma coisa. Você não precisa me explicar nada, viu, Marli? Viva a tua vida, vai ser feliz. E me deixa quieta aqui no meu canto, tá bom? No fim, fui obrigado a fazer o que ela pedia. Me afastei e tô procurando ser feliz do lado do Jair. Só que, repito, era uma felicidade incompleta, já que eu não podia compartilhar tudo isso com a minha melhor amiga. O pior é que estamos vivendo assim até hoje. Ela mal me olha na cara. E mesmo quando me dá bom dia, sequer me olha nos olhos. Eu queria tanto que ela me perdoasse. Se bem que eu uso essa expressão, perdoar, mas na verdade não cometi pecado nenhum. Nunca traí. Mas eu queria tanto que ela entendesse a situação. Só que não posso obrigá-la a nada. Tô metade feliz ao lado dele, mas metade infeliz por não ter mais a sua amizade. Que pena que para ser feliz tenha sido preciso acontecer tudo isso. Que pena que a minha felicidade tenha custado a minha amizade com a Luísa. Destino ingrato esse. Destino ingrato, sim. Porque, meu Deus, precisava ser assim? Me responde. Precisava.